E é hora de mais entrevista aqui na Band News Difusora FM, não é isso, Jenny Brissol? Exatamente, a gente está no Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental, e para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado especial, que é o psicólogo Augusto Rebelo. Bom dia, doutor Augusto, já está aqui nos estúdios com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Jenny. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa poder recebê-lo aqui. Obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo. A gente sabe como os compromissos, mas é super importante a gente poder prestar esclarecimentos ao nosso público, à sociedade, às pessoas que nos escutam. E como eu falei agora há pouco, é muito importante a gente falar sobre saúde mental. A gente trouxe hoje um caso super triste, né? Uma tragédia que chocou Manaus, do caso de uma mãe que asfixiou a filha e ela disse em depoimento, atribuiu à depressão. Sim. Inclusive que planejava tirar a própria vida e que não queria deixar a filha sozinha. Enfim, é uma tragédia que choca e levanta essa discussão em relação à saúde mental. A importância de falar sobre a saúde psicológica, sobre saúde mental. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? A gente sabe que a pandemia, o cenário econômico, social brasileiro nos últimos anos tem afetado a vida de todos que vivem aqui no nosso país. Até que ponto esses fatores ainda afetam emocionalmente a população brasileira? E como que a gente pode tratar essa questão da saúde mental, doutor Augusto? Como que a gente pode dar o primeiro passo para entender que a gente precisa de ajuda e cuidar da saúde mental? Ok. Pergunta muito relevante, não é? É muito bom tratar sobre saúde mental. O que aconteceu? O que está acontecendo? A pandemia veio só agravar vários problemas que a sociedade já vem passando de uma forma velada. Por exemplo, depressão, ansiedade, depressão pós-parto, que até então se falava muito pouco sobre isso, né? Então, a gente já sabe que a OMS divulgou estudos que quem mais sofre é a população mais carente. Principalmente com a pandemia, a situação econômica do mundo todo ficou comprometida. Então, o que acontece? A desesperança fica muito grande, principalmente para os menos favorecidos. Então, você começa a ter a angústia de como vai ser, do que vai acontecer. Uma das heranças, vamos dizer, maldita dessa pandemia é depressão, é ansiedade. Agora, imagine a situação, para a gente entender que muitos foram levados para um adoecimento psíquico. Como assim? Um exemplo. Pessoas com depressão. A gente trata e dizia assim, olha, você não pode se isolar. Quando veio a pandemia, disse Isolamento. o quê? Isolamento. Pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, de lavar as mãos. A gente dizia, olha, não é preciso tanto. A grosso modo. Qual era a orientação na pandemia? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Pessoas que têm fobia social. Não, você pode falar em público, você pode estar com as pessoas, não tem problema. Qual era a orientação na pandemia? Se isole. Então, quem já estava enfrentando um problema, agravou, e muitos foram levados até isso. Agora, você imagina, a gente no meio desse caos vivendo. Então, nós estamos numa pós-pandemia, mas os efeitos são muito latentes ainda até hoje. Nós estamos ainda nos reestruturando emocionalmente. Um dos agravantes também, a gente vai falar sobre rito de passagem. O que é isso? Por exemplo, meninas que fazem 15 anos, aí tem a festinha, para ela entender que ela deixa de ser criança, menina, para uma moça. Faculdade, formatura. Ok. Quando você é promovido, tem uma cerimônia. Agora, por exemplo, na posse do governador, os deputados, a classe política tem uma cerimônia. Então, você entende que você passou de um patamar para o outro. Ok. Na pandemia, quando tem alguém, um ente querido falecido, nós temos que ver o corpo dele. Para quê? Para ver despedida. Eu vou dar um exemplo. Aquele lutador do MMA, Vitor Belfort, que luta ainda à procura da sua irmã. Até hoje. Quanto tempo tem isso? Mas por que ele ainda procura? Porque ele não viu o corpo. Na pandemia, pessoas vinham do interior do estado, de outros estados, e a pessoa falecia e você não podia ver aquilo. Quando eu não vejo aquele que eu amava, aquela pessoa que
que faz parte da minha vida, automaticamente o meu cérebro não entende muito bem entre lógica e emoção, se foi ou se não foi. Me disseram que os caixões estavam todos lacrados. E muitos ficavam até fora não podiam nem acompanhar o enterro no próprio cemitério, de longe. Outros simplesmente recebiam, faleceu, você está aí no interior, não, pode vir para cá? Não pode. Não tem embarcação, não tem nada. Como é que a pessoa fica? Como é que fica a saúde mental dessa pessoa? Extremamente comprometida. Então, são situações que ainda reverberam na nossa sociedade até hoje. E a gente sofre muito por isso. A gente encontra muitas pessoas, né, em consultório. E ainda na pandemia, muitas pessoas tomaram decisões muito sérias. Decisões que eram únicas e que trouxeram muita culpa. Por exemplo, em consultório, eu já tive vários casos de pessoas que o médico chegou e falou assim: eu preciso da sua autorização para entubar quem você ama, seu pai, sua mãe, e sua esposa. são decisões tão importantes, decisões que vão mexer com o psicológico o restante da vida, né? Sim. Que vai precisar de auxílio, de ajuda profissional para lidar com isso daqui por diante. A gente está em 2023. Decisões que ocorreram ali em 2020 ainda reverberam na cabeça de muitas pessoas, né? Sim, com certeza. Agora você imagina, dá um exemplo aqui de um caso, que o médico chegou e falou assim: olha, nós precisamos da sua autorização, que a sua mãe está muito mal e a gente precisa que seja entubada. E ela disse, chorando muito, ela disse: eu autorizo, ok. E ela veio a óbito. E ela me procurando com uma culpa horrível, que ela teria sido a responsável pela morte da mãe. Porque, na cabeça dela, no pensamento, se ela não tivesse autorizado, provavelmente a mãe estaria viva. Mas é uma forma que a nossa mente faz, inconsciente, de trazê-la de volta, numa esperança aqui. Então você imagina, quem está aqui na frente e olha para trás, aí você faz uma análise, mas imagina você lá, no olho do furacão, no momento lá, que é o que eu digo para as minhas pacientes. Você ia dizer o quê? Não, eu não autorizo, deixa sofrendo mesmo? Claro que não. Né? Eu digo que o procedimento médico, nenhum profissional tem o poder de cura. Ele faz um procedimento esperando que haja aquele retorno, conforme ele estudou, conforme a medicação, que o corpo reaja àquilo. Então, ela não tem culpa de nada. Né? Porque a gente sempre quer ter uma justificativa pelo acontecido. E se? Né? Agora, você imagina numa situação que a pessoa toma uma decisão dessa tão importante, tão grave, e ela carregar ainda essa culpa. E é importante quem está ao redor, a rede de apoio, seja família, amigos, entenderem que essa culpa carregada, ela é um grande sinal de que precisa de uma ajuda de um profissional, né, doutor? Olha, orientar, é conversar. Acho que é importante falar para as pessoas também, né, que convivem com alguém que esteja dando sinais de que precisa de ajuda de um profissional, de apoio. É importante falar, poxa, você precisa. Acho que você tem que procurar uma ajuda profissional, né? Sim. Doutor Augusto, nós temos dados aqui da Organização Mundial da Saúde, divulgados em novembro de 2022, que revelam que nos próximos 20 anos, ou seja, até 2030, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro tipo de doença, né, de problema de saúde, incluindo o câncer e doença cardíaca, que hoje lidera esse ranking, né? Qual a sua avaliação sobre esse dado? Por que isso deve acontecer? Muito da situação econômica, né? Como foi falado aqui. Mas também nós vivemos numa cultura de felicidade e diversão constante, em que nos comparamos demais com o que está acontecendo. Então, hoje, é algo velado que você tem que mais ter do que ser. Então, eu tenho que ter para que os outros vejam. Existem, basicamente, dois mundos. O mundo virtual e o mundo real. Então, você imagina nas redes sociais, quando você abre, a grande maioria são situações que colocam, por exemplo, de relacionamento perfeitos. Jantares, passeios, viagens. Não é que é uma mentira, são recortes apenas. E está tudo certo, não tem nada errado. Mas quando eu não entendo isso, eu começo a me comparar. Poxa, estou vendo aqui meus amigos, meus parentes fazendo isso, viajando, indo para tudo, e eu não.
E eu começo, então, a me cobrar profundamente disso. E eu não entendo que, às vezes, é só um recorte, é um momento. E quando eu me comparo com isso, eu começo a sofrer. E aí eu tenho também que me igualar da mesma forma a essas pessoas que eu acho. E aí eu gasto uma energia psíquica absurda. Eu disse que nós estamos na cultura da felicidade e diversão. Então, se você fala assim, Rafael, poxa, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Ah, para com isso, Rafael. Que isso, rapaz? Bola para cima e tudo mais. Você faz um esforço absurdo porque tem que manter aquilo. E nós somos seres humanos. Ninguém foi feito para estar alegre todo o tempo. É o contrário. É através da dificuldade que a gente descobre a felicidade. Ora, para esse programa existir aqui, para estar aqui hoje, vieram em trânsito, acordaram cedo, para poder a gente ter um momento muito legal aqui. Ou seja, sofremos para ter uma felicidade. Muito bem. Acho que é importante a gente tratar desse tema. Tem ouvinte falando já que a entrevista acaba mexendo, que a gente começa a lembrar de algumas coisas, pensar em decisões. E acho que é importante, doutor, até queria lhe perguntar, acho que é importante a gente pensar que quando tem alguma coisa que ainda mexe com a gente precisa de ajuda, né? Precisa de um auxílio de um profissional, precisa de uma terapia, que isso não é luxo, mas é uma necessidade, né? Sim. É algo que diz respeito à saúde mesmo das pessoas, né? A saúde mental é importante, porque ela vai mexer com todo o restante, não é? Eu peço essa resposta brevemente, a gente tem um minutinho ainda para encerrar o nosso jornal, doutor. Tá certo. Olha só, gente, nosso cérebro é um órgão como qualquer outro, ele adoece, né? O preconceito, hoje em dia, nem tanto. E a gente precisa, tudo aquilo que a gente não está dando conta, como, por exemplo, em angústias muito grandes, que você está comprometendo a tua vida profissionalmente, socialmente, familiar também, a nível de marido, mulher, filhos. Aquilo que eu não dou mais conta, eu preciso de ajuda. Igual como você está com algum problema no dente, você vai no odontólogo, né? Fazer um exame que não tá, para ver se está tudo bem. Saúde mental é a prioridade, porque, Rafael, Diene, se vocês se machucarem na mão, dependendo da gravidade, você vem com um curativo, um gesso e vem fazer o seu programa. Mas se adoecer mentalmente, paralisa totalmente o corpo. Então, você que está nessa situação, procure ajuda profissional. Procure ajuda de um psicólogo. Nós temos a capacidade de poder te ajudar, principalmente a nível de relacionamento familiar e conjugal, que não é inato, é aprendido. Muito bem. Entrevista aqui na Band News Difusora FM. Nós acabamos de começar com Augusto Rebelo, psicólogo, que gentilmente cedeu parte do tempo para estar conosco, para bater esse papo conosco e com os ouvintes e as ouvintes da Band News Difusora FM sobre a importância de tratar da saúde psicológica, da saúde mental. Principalmente, a gente toca ainda mais nesse assunto, dá um espaço ainda mais especial, que a gente sempre trata disso, mas um espaço ainda mais especial nesse mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que tem essa ação super importante de conscientizar, de incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental. Doutor Augusto, muito obrigado pela sua participação conosco, um grande abraço e até uma próxima conosco aqui na Band News Difusora. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite de todos. Como é que as pessoas fazem para encontrar o senhor, doutor Augusto? Nas redes sociais, psicólogo Augusto Rebelo, e pelo meu celular direto, pelo meu número, 929-8404-0195.